Tranquilidade? E aí? Vidinho de revisão então, pra gente poder arrasar aí no nosso primeiro módulo aí da terceira etapa. Fechou? Então a gente vai ter como tema Iluminismo, independência dos Estados Unidos e as revoluções inglesas ali, não Revolução Industrial, tá? Concentrando ali ainda nas revoluções políticas da Inglaterra, puritana e gloriosa, ainda no século XVII. Fechou? Começando aí pelo Iluminismo, queria destacar então para vocês algo que a gente já trabalhou bastante aí nas últimas aulas, né? O Iluminismo então ele é uma corrente, né, filosófica, ideológica, que vai nascer ali no século XVIII, né, na França, mas também em outros territórios da Europa, na Inglaterra, né? Também vai ter uma presença na Alemanha, Prússia, né, mas enfim, onde hoje é a Alemanha, com as formulações ali dos primeiros daqueles filósofos que são conhecidos como pai do Iluminismo, como por exemplo Kant, né? E qual a característica do Kant então que a gente pode trazer, né, para a ideia do Iluminismo? A razão, né, o racionalismo. E todo o pensamento iluminista ele se estrutura dentro dessa ideia do racionalismo, e um modelo então que vai ser um modelo crítico à sociedade do antigo regime. Então todas as características do iluminismo que serão cobradas na avaliação de vocês, ela tem de certa forma a ver com as críticas que esses pensadores iluministas vão fazer, né, ao antigo regime, ao absolutismo monárquico, à sociedade desigual ali da época moderna. Nesse sentido, o primeiro aspecto que eu gostaria de comentar com vocês é a questão, né, do poder concentrado nas mãos do rei, característico do absolutismo monárquico, e que é criticado pelos iluministas como sendo o centro do abuso de poder, ou o centro do autoritarismo. Portanto, a principal crítica formulada pelo iluminismo contra o absolutismo monárquico vai ser feita pelo Montesquieu. Em a obra, né, O Espírito das Leis, o filósofo Montesquieu ele vai defender que o poder não se concentre nas mãos de uma pessoa, mas que seja dividido em 3 esferas diferentes. Esse poder dividido em 3, ele teria mecanismos para se autorregulamentar, um controlando o outro, e assim seria possível, então, evitar o autoritarismo típico de uma sociedade absolutista. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria comentar com vocês, né, diz respeito ao modelo econômico do antigo regime, um modelo totalmente atrelado à exploração colonial e aos monopólios. E esse modelo nós chamamos de mercantilismo. A relação mercantilista ela é muito simples de ser compreendida. É uma relação de monopólio. É uma relação que dá exclusividade para um determinado comerciante, um determinado país, comercializar com outro determinado país. Ou seja, não há liberdade dentro do mercantilismo. O mercantilismo ele é totalmente o avesso das relações, né, liberais, né, dentro da economia. E aí nós vamos ter, né, uma corrente econômica do iluminismo, que o principal protagonista, o principal escritor, né, dessa corrente é o Adam Smith, que ele vai escrever o livro A Riqueza das Nações, defendendo a liberdade para que todas as nações possam comercializar livremente umas com as outras. Portanto, do ponto de vista econômico, o iluminismo ele critica especificamente o mercantilismo, ele critica especificamente os monopólios comerciais. A defesa do iluminismo do ponto de vista da economia é uma defesa das relações comerciais livres entre os diferentes povos. Agora, reparem que esse modelo iluminista, do ponto de vista da economia, isso que nós estamos chamando aqui de liberalismo econômico, ele é um modelo econômico possível, né, de ser criticado no sentido, né, mais específico de quem, né, vai lucrar dentro desta relação, né? Então, o iluminismo, de maneira geral, é uma corrente filosófica que defende os interesses da burguesia. E, nesse sentido, o liberalismo econômico ele vai também defender os interesses de uma burguesia ascendente.
uma burguesia que já começa ali a se transformar, né, ou a transformar a sua relação econômica, começa a deixar um pouco o comércio e investir cada vez mais na indústria, impulsionando assim as trocas comerciais. E aí, né, o liberalismo, essa ideia de liberdade de você poder comprar, vender da onde você quiser, sem esses bloqueios, né, sem essas barreiras de monopólio, vai interessar muito para essa produção industrial que está produzindo ali em larga escala. Então reparem, né, o liberalismo econômico ele também é passivo, né, de ser criticado, tá? Então estejam atentos a isso na questão que cobra ali o entendimento de vocês sobre o que foi o liberalismo econômico, fechou? E pra gente encerrar aqui o tema do iluminismo e partir para a independência dos Estados Unidos, lembrem-se que uma das ações fundamentais do pensamento iluminista é a divulgação do conhecimento. Não basta formular pensamento crítico. É fundamental que esse conhecimento crítico seja disseminado para o restante da população. E é aí que surgem duas figuras fundamentais para a consolidação do pensamento iluminista, que é o Diderot e o D'Alembert. Os dois organizadores da enciclopédia, um projeto, né, de organizar um livro, né, que tivesse ali dentro, né, que reunisse dentro desse livro as informações, os conhecimentos, os escritos da ciência, das artes, né, da política, da história, da medicina, enfim. Um grande livro que, reunindo pequenos verbetes, pudesse aí socializar, divulgar o conhecimento para que mais pessoas pudessem ser impactadas por esse pensamento racional, para que a sociedade, portanto, pudesse, né, formular senso crítico e ela pudesse ser ali transformada, ok? E aí, a função, né, da enciclopédia é uma função de divulgação do conhecimento, né? E a gente fez até aquela relação com a Wikipédia nas nossas aulas, né? Que também vai acabar aparecendo aí para vocês em uma das questões que eu coloquei. E aí reparem que nós temos o mesmo princípio dentro da enciclopédia e da Wikipédia. As duas são criadas, né, para democratizar o acesso à informação, né? Porém, nós temos muitas diferenças, né, com relação a elas, principalmente no quesito da autoria, da autoridade, né, mais do que da autoria. A autoridade de quem escreve a enciclopédia, ou seja, os próprios iluministas que foram convidados ali, né, a escrever os verbetes, é uma autoridade já estabelecida. São filósofos, são pensadores, né, que têm muita ascendência ali na cultura, na política, né, e no pensamento crítico da Europa ali do século XVII, do século XVIII. Por outro lado, a Wikipédia, né, ela é muito mais democrática do ponto de vista da sua produção. Quer dizer, não está restrita exclusivamente a grandes pensadores. Qualquer um pode escrever, né, os verbetes da Wikipédia. O que traz, justamente por isso, né, o seu problema de, às vezes, um conhecimento ali não ser tão profundo, né, e ter aquelas lacunas que faz com que a gente, muitas vezes, tenha medo, né, de usar os verbetes ali. Mas reparem que o princípio, ele acaba sendo o mesmo. O princípio é o princípio de divulgação do conhecimento, ok? Agora partindo para a independência dos Estados Unidos, né, uma independência que tem muita relação com o iluminismo, afinal de contas, a própria Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Constituição norte-americana e todo o movimento foi um movimento fortemente influenciado pelos valores do iluminismo, né? Então uma coisa está completamente atrelada à outra, né? A principal influência para a independência dos Estados Unidos é sim o iluminismo. Porém, quando a gente olha para o processo de independência dos Estados Unidos, a gente verifica que, de certa forma, o próprio processo de colonização dos Estados Unidos acabou já criando ali, né, certas características que depois ali, na década de 1750, 1760, 1770, vai desembocar então na luta de independência dos norte-americanos contra a Inglaterra. Reparem, o processo de colonização dos Estados Unidos foi um processo que
comparado às colonizações da América Hispânica, da América Portuguesa, é uma colonização muito mais livre, muito mais independente. Por quê? Porque a Inglaterra jamais conseguiu, ou jamais quis, pelas características políticas e econômicas da Inglaterra, jamais estabeleceu uma relação de controle. Portanto, e é lógico, o norte e o sul têm diferenças sensíveis com relação a isso. Mas seja no norte, seja no sul, nunca houve, fundamentalmente, um pacto colonial que amarrasse os colonos à sua economia, né, inglesa. Portanto, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, os Estados Unidos, as 13 colônias, né, antes de se tornarem os Estados Unidos da América, elas sempre tiveram mais liberdade, né? O principal exemplo disso é o comércio triangular, né, em que não era necessário que os produtos que fossem comprados pelas 13 colônias fossem de origem inglesa, né? Tanto que se comprava, por exemplo, melaço de cana ali na América Central para que, né, depois ele fosse produzido o rum ali nas 13 colônias, né? Então, essa é a característica da colonização que os Estados Unidos sofreu, que de certa forma acaba explicando a sua independência. Agora, não que eles sempre foram livres e por isso fizeram a sua independência naquele período. Eles sempre foram livres, né, ou sempre tiveram mais liberdade comparando ali com as outras colônias, porém, após, né, a Guerra dos 7 Anos, né, que acontece entre França e Inglaterra ali entre 1756 e 1763, a Inglaterra começa a apertar o cerco, né, começa a espremer os colonos, né, para fazer com que a economia inglesa volte, né, a crescer depois dessa guerra. Uma guerra que foi vencida pela Inglaterra, mas toda guerra gera custos, né? Então, portanto, a Inglaterra, que nunca tinha controlado, que nunca tinha conseguido, né, ou que nunca tinha feito, né, um conjunto de leis que explorasse mais fortemente os colonos ali na América do Norte, vai, a partir da década de 1760, estabelecer aquele conjunto de leis, né, que a gente estudou em aula. Então, só citando para vocês, a lei do selo, a lei do açúcar, a lei do chá. E, de certa forma, ela vai fazer com que as 13 colônias sofram uma exploração, né, comecem a se amarrar ao pacto colonial, sendo que sempre tiveram maior liberdade, né? E no momento, então, em que você tem uma situação de liberdade e essa liberdade começa a ser espremida, começa a ser tirada, vai fazer com que os colonos acabem se revoltando, né, e organizando ali a sua independência. E lógico, influenciados pelo pensamento iluminista, né? Porque, afinal de contas, todo esse processo de revolução, ele não é um processo de não queremos mais o controle da Inglaterra. Não. É um processo de não queremos mais o controle da Inglaterra, porque entendemos, né, porque o iluminismo trouxe uma nova possibilidade de organização. Tanto vai ser assim que a primeira expressão, né, o primeiro uso, né, da formulação do Montesquieu, lá no Espírito das Leis, da divisão do poder em 3, né, judiciário, legislativo e executivo, vai acontecer nos Estados Unidos com a publicação da sua Constituição. Então, todo esse contexto, né, toda a colonização dos Estados Unidos e o contexto da Guerra de 7 Anos acaba explicando pra gente por que a Revolução de Independência dos Estados Unidos aconteceu ali, né, em 1776. E é lógico que tem aí muita influência do pensamento iluminista dentro desse processo de independência. E aí, por fim, então, né, as revoluções inglesa, puritana e gloriosa, né? Reparem, eu tenho insistido isso com vocês o tempo inteiro nas nossas aulas, né? As questões factuais, elas pouco importam na hora da gente fazer essas relações, né, históricas, na hora da gente pensar historicamente, né? Portanto, o que me importa é que vocês aí consigam demonstrar para mim a capacidade de relacionar, né? Primeiro, o que faz com que os ingleses eles substituam, né, a sua forma de fazer política, né? E fundamentalmente também quais são as consequências, né, dessas revoluções. Estou comentando um pouquinho aí sobre as duas revoluções, né, sobre a Revolução Inglesa, as revoluções inglesas, né, que a gente divide em Revolução Puritana em 1649 e Revolução Gloriosa em 1689. O grande mote, né, o grande
aspecto que está por trás aí de todo esse processo nada mais é, né, do que um autoritarismo, né, que se começa a fazer presente dentro da Inglaterra no século XVII, nos anos 1600, que de certa forma nunca fez parte da cultura política inglesa, né? Sempre foi uma cultura política desde lá dos anos do século XIV, né, dos anos 1300, que a gente já tem ali, né, a Carta de Direitos, né, que vai estabelecer, não é exatamente uma constituição, mas não dá plenos poderes, né, para o monarca inglês, né, então sempre teve uma política muito mais do diálogo, né, e ali no momento em que os Stuarts, né, com a morte da rainha Elizabeth, sendo herdeiros, né, a última da dinastia dos Tudor, assumindo ali o poder, né, a dinastia dos Stuart, começa um processo de perseguição, tanto religioso, né, mas também um aspecto de autoritarismo do rei Jaime I, por exemplo, não apenas perseguindo, né, os puritanos, mas também intervindo dentro do parlamento, né, ou seja, a gente vai ter um rei que, dentro de uma tradição, né, monárquica, que nunca foi absolutista, que nunca foi autoritária, que de repente começa ali a estabelecer um autoritarismo muito forte dentro da sociedade inglesa. Qual vai ser o resultado disso? O resultado disso vai ser a luta, né, que fundamentalmente os burgueses, né, vão fazer ao longo de todo o século XVII, né, de todos os anos 1600, para conseguir resistir a esse processo, né, de autoritarismo, tirar o rei, né, ou tirar a dinastia dos Stuarts, né, e conseguir, né, estabelecer um freio, né, uma barreira, estabelecer um controle para que seja agora, a partir da Revolução Gloriosa, que seja verdadeiramente impossível um aspecto autoritário dentro da política inglesa. Então, o significado da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa, né, de 1689, nada mais é do que a consolidação da Inglaterra como uma monarquia parlamentarista. E essa monarquia parlamentarista vai colocar o parlamento acima do rei. Portanto, o parlamento, controlado pela burguesia, vai conseguir controlar aquilo que o rei vai fazer. O absolutismo inglês, que nunca foi muito forte, acaba aí, de certa forma, morrendo, né? E a partir desse momento, o parlamento é quem vai mandar na política inglesa, e aí nós temos a principal consequência da Revolução Gloriosa de 1689. Essa revolução ela vai colocar os burgueses no poder, e uma vez no poder, a burguesia vai começar a estabelecer uma série de leis que vão favorecer a sua economia e que vai ter como desdobramento o processo de industrialização na Inglaterra. Lembrem-se que a Inglaterra é a pioneira na industrialização por uma série de fatores, mas o que talvez seja mais fundamental para fazer essa relação entre industrialização, né, e Inglaterra é a gente entender que na Inglaterra a burguesia chegou ao poder político primeiro. E uma vez no poder político, ela estabelece um conjunto de leis, um conjunto de ações econômicas que vão beneficiar a sua própria classe, que vai beneficiar a sua economia, e o desdobramento disso vai ser a Revolução Industrial. Ok? Então é isso. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários abertos aí para toda a galera poder ter acesso também. Eu vou respondendo e a gente vai conversando por aí. Demorou? É tudo nosso e nada deles.